Quarto milagre. Senhor, cura nossas cegueiras. Cada pessoa vê o mundo a seu modo. Aquilo que desperta a atenção de um passa despercebido pelo outro e vice-versa. Por isso, podemos dizer que a forma de enxergar a realidade à nossa volta é particular em cada um de nós. Existem pessoas que não podem ver o mundo devido à privação do sentido da visão, o que corresponde a uma desordem de natureza física. Nesse caso, o próprio organismo se encarrega de aguçar os outros sentidos, como uma forma de compensação. Felizmente, hoje, mais do que nunca, há uma grande preocupação com a integração dos portadores de deficiências visuais à sociedade. Além disso, Deus, em sua infinita sabedoria, tem inspirado cientistas, médicos e pesquisadores no desenvolvimento de diversos tratamentos e técnicas que proporcionam, se não a cura total, importantes avanços na qualidade de vida e na independência de pessoas cegas ou com baixa visão. Saindo do campo das ciências naturais, como padre, não raro eu me deparo com uma outra forma de comprometimento da visão, a qual chamo de cegueira espiritual. Uso a expressão cegueira porque diz respeito a um fechar dos olhos para Deus, cujas consequências são muito graves. Ao desviar o olhar de um horizonte extremamente amplo, as condições de evolução e de um futuro melhor ficam comprometidas, assim como a própria liberdade de escolha. A vida é, dessa forma, reduzida a um cárcere limitado de obscuridades e futilidades. O cego espiritual fecha toda a abertura ao transcendente e acaba por reduzir a existência apenas ao hoje, sem perspectiva de eternidade. Essa cegueira limita e distorce a forma de ver a realidade. Na prática, impede de distinguir o perene do efêmero, o necessário do supérfluo, e acaba também distorcendo a maneira como se vê o próximo, muitas vezes enfatizando os defeitos e as fragilidades que geram preconceito e intolerância, sem despertar acolhimento e compaixão. A cegueira espiritual impede de adotar Jesus Cristo como modelo a ser seguido e, portanto, de ter seus ensinamentos como valores sólidos e permanentes. Leva-nos a caminhar na espessa penumbra do relativismo, da incerteza e do modismo. Na falta de um olhar curado e sem escamas, como as tiradas pela imposição de mão de Ananias sobre Paulo de Tarso, Atos 9:1-18, perdemos a graça do discernimento da sabedoria de Deus. Não podemos pensar que esse diagnóstico se aplica somente aos que estão fora da igreja. Pelo contrário, em muitos casos, a cegueira espiritual é doença de quem já tem uma caminhada em pastorais e grupos atuantes em comunidades. Por exemplo, estão cegos aqueles que se valem da fé e de um falso servir para satisfazer o próprio ego e as vaidades pessoais. Agem como idólatras de suas próprias vontades. O milagre do qual trata o texto a seguir deixa explícito o desejo de Jesus de curar-nos da cegueira espiritual e nos colocar em contato com a luz. Chegaram a Betsaida. Trouxeram então a Jesus um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: Vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente de longe. E mandou para casa, dizendo:
Não entres no povoado. Marcos 8, 22, 26. Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Isso demonstra o cuidado que o Senhor tem com cada pessoa. Cuspiu-lhe nos olhos e pôs a mão sobre ele. Certamente, ao lermos o texto, todos nós nos perguntamos: por que Jesus fez isso? Muitos podem achar o fato de Jesus ter cuspido nos olhos do cego um ato repugnante, mas obviamente havia uma razão para ele agir assim. Por acaso, seria uma espécie de saliva medicinal com propriedades curativas? Em algumas culturas, a saliva é considerada a essência da vida. No contexto judaico-cristão, o significado da saliva é a palavra e a água. A palavra de Deus está presente na criação, pois ele disse: faça-se, e tudo foi criado. Gênesis 1. Em relação à água, devemos lembrar a importância do seu significado nas Sagradas Escrituras. É o símbolo do Espírito Santo, enquanto Jesus representa a fonte primordial da água viva. João 4, 10, 14. O livro do Gênesis, por sua vez, menciona que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, 2. Especificamente no Salmo 1 consta o trecho: a árvore plantada junto d'água corrente dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Verso 3. Já o Salmo 72 relaciona o Messias com a água da chuva. Que ele desça como chuva sobre a erva, como chuvisco que irriga a terra. Há ainda várias outras citações indicando que por onde a água passa, brota vida, ao passo que onde ela não corre, há secura e destruição. Em uma interpretação mais precisa, pode-se afirmar que a saliva do próprio Cristo foi uma unção concedida ao homem cego com o intuito de curá-lo. E por que Jesus curou alguns cegos e não todos os cegos? Seria esse um caso particular, especial, demasiadamente importante? A resposta é afirmativa e vamos entender a razão. No caso em questão, não se tratava somente da cegueira dos olhos. O milagre operado por Jesus naquele homem indicava o seu desejo de realizar uma cura que livraria toda a humanidade de sua cegueira, a começar por seus discípulos. Jesus é o Messias profetizado por Isaías, aquele que veio para salvar, abrir os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, dar aos mudos a capacidade de falar, fazer andar os aleijados, trazer água ao deserto e rios para a terra seca. Isaías 35, 4, 6. Isaías profetizou para o seu povo que tinha perdido sua pátria e com ela todas as referências e a motivação para prosseguir. Eram pessoas desprovidas de ânimo e fé. O profeta referia-se justamente ao sentido que tem a cura do cego feita por Jesus. Trata-se de um evento simbólico que indica a salvação de todo aquele povo que estava cego para Deus. O mesmo vale para os próprios discípulos de Jesus, que tiveram dificuldade de enxergar quem realmente estava diante deles, sua natureza, sua missão. Na sequência do mesmo capítulo do Evangelho de Marcos, há o registro da profissão de fé de Pedro, o primeiro anúncio de sua paixão, a reação negativa do apóstolo e a repreensão de Jesus. Marcos 8, 29, 33. No segundo anúncio da paixão, os discípulos ainda demonstram incompreensão, pois na verdade estavam voltados para si mesmos, envolvidos com a disputa de quem seria o maior entre eles e, consequentemente, desatentos à revelação feita pelo Mestre. Marcos 9, 31, 34. Levando em conta todos esses indícios, podemos afirmar que quando Jesus cura o cego, está curando a cegueira de seus discípulos, dos fariseus e de todos nós. Sim,
E não se ofenda por ser chamado de cego, pois não há outra palavra melhor para expressar a nossa dificuldade em enxergar a luz. Cegos somos todos nós, marcados pelo pecado, chamados a ser iluminados por Jesus. Ele quer curar a cegueira espiritual da humanidade. A esse respeito, Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, disse: Tão cegos são os homens que chegam a gloriar-se da própria cegueira. Dentro de nós existe muitas sombras que ofuscam a luz, e apesar de atuar como sacerdote há 19 anos, faço questão de partilhar essa limitação com você. Todos os dias eu luto contra a minha condição de homem fraco, limitado e pecador. E quanto a você, já pensou qual é a cegueira para a qual você quer a cura de Jesus? Às vezes, de tão cegos que estamos, não conseguimos nem mesmo ter discernimento para saber que estamos sofrendo de cegueira. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, é comum ouvirmos alguém dizer: Fulano está cego de paixão. Pior que não é uma força de expressão, é cegueira mesmo. Muitas pessoas colocam tudo a perder, casamento, família e outras coisas em nome de uma paixão. E o que dizer das pessoas excessivamente materialistas? Vivem no escuro, totalmente às cegas, pois o apego aos bens faz com que deixem de enxergar que a felicidade não está fora de nós, naquilo que temos, e sim em nosso próprio interior habitado por Deus. Como diz um ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. Os fariseus estavam diante da verdade e não a identificavam. Os discípulos estavam diante da luz e não enxergavam. Para identificar a própria cegueira, é preciso vasculhar bem, revirar os porões da alma, procurando aqueles cantinhos mais escuros. Pode ser uma carência afetiva, um vício que não é trabalhado na força de vontade. A exemplo das doenças físicas, a cegueira espiritual também manda seus mensageiros, que são os sintomas. Por exemplo, naqueles momentos em que não encontramos mais razão ou motivação e chegamos a questionar o sentido de nossa vida. E o quadro só tende a piorar, pois a cegueira nos impede de encontrar Jesus, trilhar o caminho da fé, viver o Evangelho. Como alerta São Paulo: se o nosso Evangelho continua obscuro, está obscuro para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obscureceu, a fim de que não vejam brilhar a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas Cristo, Jesus Senhor. Quando a nós mesmos é como servos de vocês que não apresentamos por causa de Jesus, pois o Deus que disse: do meio das trevas brilha a luz. Foi Ele mesmo que reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo. Segundo Coríntios 4, 3, 6. Se pararmos para pensar, a cegueira física é algo que realmente limita as potencialidades de uma pessoa, mas não impede que ela viva com qualidade e desempenhe seu papel na sociedade. Já em relação à cegueira espiritual, não se pode dizer a mesma coisa. O cego espiritual não tem clareza em seus propósitos, portanto, não é dono de suas escolhas e provavelmente está sendo conduzido pelos interesses de outros. Não enxergar na vida espiritual significa ser facilmente iludido e manipulado. No texto de Marcos, Jesus levou o cego para fora do povoado, ou seja, o tirou do alcance de certas influências.
Se não nos dermos a oportunidade de sairmos do lugar do erro, do pecado e de sermos arrebatados por Deus, não obteremos a cura. É impossível ficarmos curados, parados no mesmo espaço e repetindo equívocos indefinidamente. Vale ressaltar que milagre não é mágica. A força de Deus pede uma contrapartida que sempre depende de nós. Por isso, o cego não enxergou de imediato. Primeiro, ele confundiu as pessoas à sua volta com árvores em movimento, indicando que a cura é lenta e gradativa. No caso dos apóstolos, a noção de que se trata de um processo e não de um simples estalar de dedos fica ainda mais clara. Havia cerca de 3 anos que eles estavam ao lado de Jesus, e mesmo assim não conseguiam entender completamente o que ele ensinava. A cegueira de Pedro é o maior exemplo. No momento da prisão de Jesus, ele, que se propusera a dar a vida pelo Mestre, João 13,38, negou-o, escondeu-se e o abandonou, João 18:17, 18 e 25 a 27. Depois, à luz do Espírito Santo, anunciou corajosamente o Evangelho de Cristo e levou à frente sua missão, tornando-se, pelo mandato do próprio Cristo, o primeiro Papa da Igreja. Certamente, Deus pode propiciar a cura instantaneamente, mas, em geral, a recuperação espiritual é gradual, justamente porque ela sempre vem acompanhada de um aprendizado. E ninguém aprende de um dia para o outro. É uma labuta. Exige que nos dediquemos e peçamos sempre: Senhor, faze-me enxergar melhor. Pode ter certeza de que não é à toa que rezamos. Deus está escutando e cada vez que nos dirigimos a Ele, reforçamos nosso ato de fé. O problema é que vivemos num tempo imediatista, em que tudo é para ontem, e se não somos atendidos no mesmo instante, já expressamos nosso descontentamento. Temos de aprender a exercitar o tempo da espera, porque ele em si já vale como um treinamento para que possamos enxergar os sinais de Deus, sobretudo a diferença que existe entre aquilo que pedimos e o que realmente necessitamos. No segundo caso, Deus sempre concede a graça e pensamos: que coisa maravilhosa, eu não esperava isso. Por fim, o fato de Jesus ter tocado uma segunda vez no cego não significa que o primeiro toque falhou. Na verdade, estava confirmando sua misericórdia e sua paciência com aqueles que querem conhecê-lo e crer nele. Perceba a sutileza com que Jesus age em nossa vida. Mesmo antes de qualquer confirmação, ele não nos nega sua unção. O cego, por exemplo, foi ungido com a saliva do próprio Cristo e, nesse momento, mostrou-se aberto à sua intervenção. Daí o segundo toque. É quando a luz se faz definitivamente, ou seja, com o segundo toque, passamos a enxergar o que, imersos em nossa cegueira de pecadores, não conseguíamos ver. A lição que fica desse milagre é clara. Conduzidos pelo Senhor, nossos pés não vacilam, nossos passos ficam nas suas pegadas. Salmo 17:5. Deixemos Jesus tocar em nossos olhos, para que enxerguemos claramente o caminho do bem. Para meditar. Qual cegueira espiritual preciso que Jesus cure? De qual área ou situação da minha vida devo me afastar para que haja a cura? Até que ponto acredito no Deus do impossível se meu coração continua endurecido? Para rezar. Senhor, curai os meus olhos da cegueira, fazei-me contemplar tuas maravilhas. Salmo 26:27. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo?
O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Se os inimigos se acamparem contra mim, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Pois um abrigo me dará sob o seu teto nos dias da desgraça. No interior de sua tenda há de conceder-me e proteger-me sobre a rocha. E agora minha fronte se levanta em meio aos inimigos. Ofertarei um sacrifício de alegria no templo do Senhor. Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa e hinos de louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Ó Senhor, és minha luz e salvação. Não me deixes caminhar nas trevas. Cura, Senhor, os meus olhos da cegueira. Faze-me contemplar tuas maravilhas. Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois a ti eu clamo sem cessar. Senhor, tua palavra cura e liberta. Protege minha alma, consola meu coração. Senhor, tua luz traz discernimento, tua luz traz luz. Senhor, põe tuas mãos sobre mim, amplia meus horizontes, clareia os meus caminhos, faze-me enxergar além das paixões. Amém.